Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Palmeiras, tudo bem? Eu espero que sim. Neste vídeo, eu quero conversar com vocês sobre aquele episódio infeliz da fala do apresentador Neto contra o Abel Ferreira, e também sobre os desdobramentos daquela fala, porque para mim, em vários aspectos, os desdobramentos têm muitos absurdos em torno deles também. Em alguns aspectos, absurdos tão gigantescos como aquela fala preconceituosa, raivosa, na verdade uma fala em forma de cuspida, né? Do apresentador que, infelizmente, não se mostrou capaz de dominar os próprios ânimos, né? É uma pessoa que não se mostra capaz de fazer crítica, né? Faz uma crítica sem a ofensa, sem o preconceitos, em vários aspectos também, sem o ódio, porque é o que a gente via ali. É uma pessoa que se mostrou naquele vídeo ali completamente desequilibrada, digamos assim, e sobretudo, né, gente, desrespeitosa em todos os sentidos possíveis. Eu não abordei o tema no começo, eu ainda estava em processo de recuperação, né, da minha saúde e tal, mas estava muito incomodado com isso. Mas eu voltei a esse tema, volto a esse tema agora, e eu trago neste vídeo, em forma de reflexão, em virtude, como eu disse, dos desdobramentos, né, em virtude da passada de pano que muita gente está fazendo aí também em relação a isso, e também em função da atitude, né, de um dos patrocinadores em relação à fala do Neto. E também precisamos abordar aqui que tem mais gente, né, meus amigos, que precisam falar a respeito, precisam se apresentar para fazer crítica, para se posicionar neste momento, e se posicionar neste momento é também defender o profissional Abel Ferreira, na minha opinião. Né? Então, vamos lá. Então, eu trouxe esse vídeo para vocês, dentre outras coisas, por quê? O que mais me chamou a atenção para fazer esse vídeo foi o fato de que um dos patrocinadores ele veio à tona, tirando completamente o patrocínio. E eu vou aproveitar aqui, porque é um patrocinador também do meu canal, é um patrocinador que eu respeito muito, que é o OneFootball. Né? Eu quero então aproveitar para falar para vocês que este vídeo, eu não ia trazer patrocínio para esse vídeo, mas acaba sendo muito interessante a gente falar também disso aqui, porque é a prova, né, de que quando eu faço um vídeo eu falo do OneFootball, é também por causa disso. Então esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball, e é interessante mais que nunca que você que torce para o Palmeiras conheça esse aplicativo. Porque ele entrega para você inúmeras competições europeias, várias competições de graça ali, porque muita gente não conhece, eu vi lá no Twitter. O que é o OneFootball? Impressionante, tem gente que não conhece. Então, o OneFootball é um aplicativo no seu celular, através do qual você vai assistir inúmeros campeonatos europeus. Inúmeros, né? De graça, sem travar. Né? Você também vai encontrar informações sobre o seu clube, sobre o Palmeiras, em tempo real, informações, estatísticas, tudo que você quiser. Você vai encontrar também no futebol. O futebol agora, inclusive, está entrando forte no mercado nacional, nas competições nacionais, já patrocina o campeonato catarinense, carioca, paranaense, que você pode assistir o jogo ali pro pay-per-view, né? Comprou, levou na hora. Também os jogos do Cruzeiro Comandante, tudo isso você tem ali no futebol. E é um aplicativo, portanto, que está chegando muito forte no Brasil, na minha opinião, revolucionando aí muita coisa, porque você vai ter no aplicativo a partir de agora praticamente as transmissões. E digo mais, você que não conhece o OneFootball, você pode, por exemplo, pesquisar sobre um jogador no próprio aplicativo. Olha que interessante. Você não tem custo nenhum, você baixa no seu celular, né? E você vai ter aí um aplicativo para te entregar muita coisa. Provavelmente outras novidades futuramente virão, porque ele sempre está se atualizando. Mas o mais importante disso é que é um aplicativo muito interessante, porque os alemães da gente não brincam muito esse serviço em relação a muita coisa. Né? E a seriedade que a gente percebe no futebol, a gente viu também aí na declaração da empresa em relação ao Neto. Mas antes disso, se você não tem ainda o aplicativo, use o link que está na descrição deste vídeo. Tá? E também no comentário fixado para baixar. Mais do que nunca, acho que você, torcedor do Palmeiras, deveria sim baixar o OneFootball e ter esse aplicativo, em função da atitude que eles tiveram agora em relação ao Neto. Eles soltaram no Twitter uma nota que a gente viu no Twitter, que é mais ou menos o seguinte, abre aspas para o aplicativo alemão. Olha, sentimos muito pelo ocorrido. Este tipo de comportamento não condiz com os valores do OneFootball, né, e com o nosso apreço por respeito dentro e fora de campo. Né? Isso é muito interessante. Não compactuamos com qualquer tipo de preconceito e já informamos, né, o apresentador em questão que não trabalharemos mais com ele. Fecha aspas. Ou seja, é uma declaração muito interessante,
que joga pressão aí para cima da própria Bandeirantes em relação ao Neto, né? Que acha que pode falar o que quiser, na hora que quiser, e ele não pode falar o que ele quiser, na hora que quiser. Ele não pode, não é sem limite isso. Ele não tem o direito. A gente está na era das comunicações em que as pessoas têm o direito sim, de se expressar, mas as pessoas não têm o direito de ofender. E na declaração do apresentador, a gente teve de tudo. A gente teve, por exemplo, o cara chegou ao limite de desrespeitar a própria mãe. Né? A própria mãe, a minha mãe tem uns peitões, aquilo é constrangedor. Eu fiquei constrangido quando me deparei com aquilo. Não importa que seja a mãe dele. A mãe dele é uma pessoa que existe, independente dele, Neto. E também merece respeito. E ele desrespeitou a própria mãe. O fato de ser filho não dá direito a ele de desrespeitar a própria mãe. Mas isso vem do que? Vem da vontade de ofender. A vontade de ofender é tão grande que ele acaba fazendo, cuspindo no próprio pé, na verdade, né? Agora, as ofensas à mãe do técnico português, técnico Abel Ferreira, foram ainda piores, né, meus amigos? Porque aí você tem um monte de coisa envolvida. Primeiro, ele não entendeu o que falou o Abel Ferreira. O Abel Ferreira usa a sua mãe, a mãe dele, como, na verdade, ali na fala, como se fosse uma imagem, uma metáfora. É uma figura de linguagem, ele utiliza muito uma figura de linguagem, na verdade, para reforçar aquilo que ele pensa. Ele não está trazendo a mãe, sabe, para a conversa. Ele está falando que até a mãe dele conhece e tal, não sei o quê. É outra história. É muito diferente do que faz o Neto quando ofende a mãe de uma maneira... Gente, olha, tem muitos corintianos que ficaram contra o Neto justamente por esse ponto. Por causa das ofensas à mãe do técnico Abel Ferreira. Que é uma senhora que não tem nada a ver com ele, não sabe que ele existe. Está lá em Portugal. Né? E aí acaba sendo ofendida de uma maneira bastante virulenta, preconceituosa, machista, cretina mesmo pelo apresentador da Bandeirantes. Realmente lamentável, lamentável em vários aspectos. Havia outras pessoas ali presentes também. Acho que ali também de certa forma envolvidas. Mas é impressionante a virulência. Né? E a gente percebe ali a dificuldade lá no fundo da alma do apresentador, a dificuldade de aceitar o técnico Abel Ferreira. Este é um ponto também muito importante que a gente tem sempre que... A dificuldade sim, parece difícil de aceitar o técnico. Depois ele fala, não, eu queria o Abel até como técnico, tentar passar pano, tentar aliviar um pouquinho, mas ele também não alivia, porque a arrogância dele, demonstrada inclusive no vídeo, quando ele fala assim, eu joguei muita bola, não sei o que e tal. Jogou, foi realmente um jogador muito importante para o Corinthians notadamente. O jogador foi realmente um craque de bola, sem dúvida nenhuma. Mas na época dele tinha melhores, inclusive. Tanto é que nunca foi para a seleção, nunca fez sucesso na seleção, né? Nunca foi muito bem visto para ir para a seleção e tudo mais. Só porque tinha jogadores melhores. Então aquela coisa, essa coisa de que eu sou muito bom, sabe? Eu sou tal. Claro, tem outros que também são bons. Né? Não dá para deixar de aceitar que se tratou de um jogador realmente muito importante no sentido da técnica, da habilidade e tal, que tinha um problema com peso, inclusive, gostavam de doce, né? E tal, às vezes era muito pesado, às vezes andava em campo também, mas era um grande jogador mesmo. Era pesadão sim, pesadão, andava em campo, né? Tal, porque, enfim, né? Mas era um jogador realmente importante. Agora, não é também tudo isso, né? Não é tudo isso que tal, a ponto de... Eu era muito bom, eu joguei muita bola, não sei o que tal. Quem foi que perguntou se ele jogou bola? Né? O cara tá ofendendo os outros e ele se coloca. Ele vai resgatar a sua grandeza como jogador de futebol na hora de agredir os outros. Olha a arrogância desse senhor. Olha o ponto em que ele chega, meus amigos. Né? De resgatar ele como um grande jogador de futebol, né? No momento em que ele está agredindo o outro. Falou do Abel, do aspecto colonizador do Abel, que é realmente uma coisa que ele não tem entendimento sobre isso. Ele não tem cultura para entender questões de colonização. E, sinceramente, me desculpe falar isso, mas ele não tem cultura mesmo para isso. Ele não tem cultura para entender essas relações do que são colonização. Essa questão da colonização. Entende? Ele não entende. Então era bom não mexer com o que não entende, porque aí está falando de conceito, está entrando na questão de conceituação de coisas complicadas, entende? Que muitas pessoas talvez não precisam saber, não tem problema. Quem não sabe, tudo bem. Quem sabe, ok. Sabe? O problema é você usar o conceito de forma errada ou de uma maneira estranha, você está entendendo? Então uma pessoa extremamente infeliz. Foi muito infeliz na sua declaração contra o Abel. E este é um dos pontos. Agora, o que vem depois é pior também em vários aspectos. Se pior, Josa, pior. Porque sabe o que é pior? O que vem depois? É porque
A fala dele depois, posteriormente, não é que seja pior do que ele fez contra o Abel, mas reforça o que ele fez com o Abel. É uma coisa nova, entende? O que ele fala depois, por exemplo, que não, eu não ofendi o técnico, né? Aí ele mostra ele mostra um vídeo no Twitter, inclusive para mostrar que ele não ofendeu o técnico, o próprio vídeo. O que mostra que tem problema mesmo ali de usar o cérebro mesmo, provavelmente, né? Talvez falta um pouco mais de percepção sobre o que está acontecendo. De repente algumas pessoas próximas podem falar para ele, olha, não é bem assim, mas de repente, será que escuta? Porque de repente está num mundo, né, tão superior que está no mundo que não escuta ninguém. Porque de repente se escutasse alguém, talvez alguém chegasse para ele e falasse, calma, você está passando do limite. Você está passando do limite. Porque você está mostrando vídeo em que você tá falando que não ofendeu e você tá comprovando isso, mostrando vídeo. No vídeo em que você ofende o técnico do Palmeiras, você tá falando que você não ofendeu o técnico. Calma, calma que você está passando dos limites. Mas como provavelmente ele não escuta ninguém que se sente um deus, então não tem, então ele perdeu completamente a noção do que está acontecendo. Então ele fala que não ofende, ele fala que foi o Abel que colocou a mãe no meio e tal. Isso para mim é revoltante. Em vários aspectos para mim isso é tão revoltante como também a declaração dele. Porque, como volto a dizer, é uma situação nova, ele está num momento de paz, de tranquilidade, de calma, e ainda assim ele se mostra raivoso. Raivoso. Mesmo no momento de calmaria ele se mostra raivoso, né? E incapaz de perceber o que fez. E na prática não pede desculpa em nenhum momento. Então esses desdobramentos são muito graves também, tão graves quanto, né? Aí veio o OneFootball que tirou o patrocínio, o Fanatics também deu a entender que vai fazê-lo, não fez ainda, né? Eu acho que você que torce para o Palmeiras também tem que fazer alguma coisa, parar de assistir programas desse tipo, né? Eu não tenho que falar o que você tem que fazer, mas realmente se você não gosta, não gostou, considere essa possibilidade. De repente não dá muito apoio para uma pessoa intransigente como essa que certamente ali tem problema sim de aceitar, o técnico palmeirense. Entende? Falou que vai processar todo mundo. Não vai ganhar nada, você vai ganhar livros aqui se processar. Porque eu tenho dinheiro para nada, vai levar meus livros embora. Ok, tudo bem, né? Então, fica aí. Agora, tem uma outra questão que a gente também precisa abordar, né? Cadê o Olivério Júnior? Cadê o Olivério Júnior? O Olivério Júnior não vai falar nada. O Olivério Júnior é corintiano, ele é amigo do Neto, né? Ele não vai falar nada. Ele não vai se posicionar, ele pode, né? Dizem que é amigo, eu não tenho essa certeza, mas se ele é amigo do Neto, ainda assim ele pode e deve se posicionar. Ele pode, por exemplo, fazer um tweet, né? Ou aparecer em outra plataforma e falar, olha, o Neto é meu amigo, mas ele errou. Nem isso. O Olivério precisa se posicionar, porque hoje ele é um funcionário do Palmeiras. Ele tem obrigação de se posicionar. E se ele não se posicionar, a Leila tem que responder pelo não posicionamento do Olivério Júnior. Ele tem obrigação. Sabe por que ele tem que se posicionar? Porque neste momento não dá para ficar em cima do muro. Se por acaso o Olivério não se posiciona em favor do Abel, é porque ele está contra o Abel. É isso. Ele está favorável ao Neto, ele está contra o Abel. O cara é tão, né, também complicado, digamos assim, que ele poderia, inclusive, tá perdendo um grande momento, uma grande oportunidade, até mesmo de ser mais aceito, digamos assim, por parte da torcida do Palmeiras, mas nem isso. Sabe por que ele não está preocupado? Porque ele também se acha, assim, muito superior. Ele acha que está tudo muito bem. Ele não está nem aí realmente para a torcida do Palmeiras. E ele acha que a torcida do Palmeiras não vai atingi-lo nas suas críticas, nas suas campanhas, porque ele tem a proteção da Leila Pereira. E se ele tem a proteção da Leila Pereira, nada vai acontecer por ele. Por isso, ele também não precisa se posicionar. O Olivério tem obrigação de se posicionar nesse caso. Obrigação. E é para ontem isso. É para ontem. Então, você que torce para o Palmeiras, considere a possibilidade de parar de prestigiar, né, essas pessoas que fazem mal para o clube. E essas ofensas para o Abel, eu acho que o departamento jurídico do Palmeiras também tem que tentar fazer alguma coisa. Tem que tentar fazer alguma coisa contra o apresentador, porque ele passou dos limites. Ele não é um deus, como ele pensa. Sequer foi esse jogador todo que ele acha que foi, embora tenha sido, sim, um ótimo jogador, né? Ele não tem o direito de ofender pessoas como Abel Ferreira. Que, assim, na fala dele pode ter coisas ali que a gente discorda, ok. Mas o Abel também tem limite, gente. O mundo está em cima dele. O tempo inteiro pressionando também. E se por acaso ele cometeu algum erro ali também, são coisas que são aceitáveis. Do Neto não dá para aceitar nada, assim como do Olivério e de outros que estão se calando neste momento. É isso.